Na manhã nublada de 3 de março de 2022, Fábio Santoro, jornalista investigativo do canal independente Arquivo Sombrio, estacionou seu carro diante de uma estrutura em ruínas nos arredores da cidade de Fronteira Velha. A vegetação havia engolido o portão de entrada e as janelas estavam cegas pelo tempo, com cortinas apodrecidas ondulando ao menor sopro de vento. A casa onde décadas antes morava a família Ferreira era agora apenas uma carcaça esquecida pela justiça, pelos vizinhos e principalmente pela imprensa. Mas para Fábio, aquela carcaça pulsava com algo ainda vivo. Era o ponto de partida para uma das descobertas mais perturbadoras já documentadas no canal. Não foi uma denúncia, não foi um dossiê. Foi puro acaso. Um comentário deixado anonimamente num vídeo antigo do canal, apenas com as palavras: "Vai até a casa dos Ferreira, olhe atrás do piano. A verdade está lá." Fábio atravessou os escombros da entrada, filmando cada passo, narrando ao microfone como se fizesse parte de uma expedição arqueológica. O chão rangia sob seus pés, coberto por camadas de poeira, fezes secas de animais e vidros partidos. A cozinha parecia ter sido abandonada durante um jantar. Pratos ainda na pia, uma cadeira virada no chão e manchas escuras no azulejo que pareciam resistir ao tempo. Quando chegou à sala principal, encontrou o velho piano indicado no comentário. Coberto por um lençol rasgado, sua madeira estava carcomida, mas intacta. Fábio removeu o tecido, ergueu o tampo e encontrou nada. Apenas poeira e cordas desafinadas. Mas foi ao mover o piano alguns centímetros que ouviu o som distinto de algo deslizando dentro da parede. Um baque surdo, um compartimento. Atrás do piano havia uma portinhola estreita, presa com um parafuso enferrujado. Fábio, armado com um canivete e adrenalina, forçou a entrada. O espaço oculto guardava um baú de madeira escura com uma cruz esculpida de cabeça para baixo. Dentro, dezenas de fitas VHS, um caderno grosso e uma caixa de fotografias deterioradas. Ao toque, o caderno emitiu um cheiro de mofo, de umidade antiga e de algo mais metálico. No canto inferior da capa, o nome Francisca Ferreira e o título Livro de Regras da Casa. Cada página continha comandos escritos à mão em vermelho. Não fale após a 7ª badalada. Jejum total durante as luas minguantes. Crianças não são pessoas, são barro. Regras que mais pareciam sentenças. Entre as fitas, algumas marcadas com datas e números. F1, F2, F3, até F12. Uma delas estava quebrada, com a fita esgarçada como se alguém tivesse tentado destruí-la à força. A de número 13, F3, estava isolada, envolta em um pano branco e manchado. Ao tocar nela, Fábio sentiu um arrepio violento, um calafrio que nada tinha a ver com o frio do lugar, como se o objeto carregasse não apenas imagens, mas uma presença. Ele não podia saber, ainda, que aquela fita era a chave de tudo. Nem que, ao dar o play dias depois, ele ativaria uma sequência de eventos que culminaria em sua própria desintegração psicológica. Antes de sair da casa, Fábio filmou um plano geral da sala. Ao revisar as imagens horas depois, percebeu algo que não viu no momento da gravação. Uma figura parada no corredor, apenas visível por um segundo, imóvel e borrada, mas com traços femininos e um vestido que combinava com um dos retratos encontrados no baú. Ao aplicar filtros de contraste e realce, ficou claro. Era Francisca Ferreira. Ela não piscava, não respirava, mas estava ali, observando, como se nunca tivesse deixado aquela casa, como se ainda comandasse, silenciosa, o culto da obediência que todos acreditaram extinto. Não há menção oficial da família Ferreira nos registros escolares, nas listas eleitorais ou nos cadastros médicos entre os anos de 1980 e 1992. No papel, era como se nunca tivessem existido. Mas nas memórias abafadas dos moradores mais antigos de Fronteira Velha, eles eram lembrados como os da casa alta na colina, os mudos por escolha, os do portão com sinos. Diziam que, mesmo quando a cidade inteira celebrava o carnaval na praça, os Ferreira jamais saíam. Suas janelas permaneciam fechadas e as luzes acesas mesmo ao meio-dia.
Era como se o tempo ali obedecesse a regras próprias, regras impostas por Francisca Ferreira, a matriarca, cuja presença impunha silêncio até nos sussurros da vizinhança. Francisca era uma mulher de rosto severo, cabelos trançados até a cintura e um olhar que atravessava as palavras dos outros. Viúva desde 1978, após a morte súbita de seu marido Flávio, em circunstâncias nunca esclarecidas, uma queda da escada durante uma noite de tempestade, ela passou a reger a casa com regras que misturavam religião arcaica, folclore local e uma doutrina própria que chamava de disciplina do silêncio interior. Seus filhos gêmeos, Felipe e Fernando, não frequentavam escola e raramente eram vistos fora da cerca da propriedade. Os poucos que os avistaram descreveram crianças pálidas, com roupas sempre brancas, cabeça baixa, e olhos que jamais sustentavam contato visual. Falavam entre si apenas por gestos. Nunca se ouvia vozes naquela casa. Além dos gêmeos, havia uma terceira criança, a sobrinha Fabíola, trazida à força para viver com os Ferreira após a morte de sua mãe em um incêndio misterioso em 1982. Fabíola tinha 8 anos, era muda de nascença, mas seus desenhos, encontrados anos depois presos atrás de móveis e quadros, gritavam com uma intensidade perturbadora. Ela desenhava pessoas sem olhos, escadas que levavam a portas suspensas no ar e sempre, sempre, a figura de uma mulher de cabelos longos com a boca costurada. Francisca, a mãe, a líder, o oráculo silencioso daquela casa fora do tempo. Nenhum dos três frequentava médicos ou igrejas. O único contato era com o entregador da mercearia, que deixava os suprimentos do lado de fora do portão e recebia envelopes com dinheiro. Certa vez, ele relatou à polícia ter ouvido gritos abafados vindos do segundo andar, mas, quando tentaram investigar, foram recebidos por Francisca, com um alvará de isolamento sanitário datado de 1979. Um documento falso, mas com carimbo oficial, que declarava a casa como sob risco de contaminação biológica. Depois disso, ninguém mais tentou entrar. E por anos ninguém mais voltou a ouvir gritos. Só o silêncio. Esse silêncio era a regra, literalmente. Segundo os diários encontrados por Fábio, a casa funcionava como uma ordem espiritual. O som destrói, o silêncio purifica, o som atrai, o silêncio protege. Crianças eram punidas por espirros, tosses ou até respiração ofegante. Tinham que dormir com pedras pequenas na boca, como forma de aprender o autocontrole do fôlego. Um dos relatos descreve um ritual chamado A Noite do Silêncio Vivo, onde todos da casa deveriam permanecer imóveis e mudos por 13 horas seguidas, sob ameaça de serem levados para o andar de baixo. Até hoje, não se sabe o que exatamente isso significava. Francisca também mantinha um altar escondido dentro de um guarda-roupa, com objetos impossíveis de explicar. Um bibelô com dentes humanos, uma colher dobrada em espiral, um crucifixo com olhos esculpidos nas pontas e um caderno de anotações escrito em uma mistura de português arcaico, latim e glosas inventadas. A palavra filhos aparecia repetidamente, seguida por verbos como apagar, amansar e esvaziar. Conforme os anos passavam, os Ferreira sumiam da memória da cidade. Até que, em 1992, após o último desaparecimento, a casa foi abandonada. Sem registros de mudança, sem venda oficial, sem notícias. Os Ferreira simplesmente evaporaram. A polícia local fechou o caso, alegando ausência de provas. Mas os moradores lembram. À noite, o sino do portão ainda balançava sozinho, como se o vento, ou algo mais, ainda rondasse aquela propriedade, e como se o culto do silêncio ainda aguardasse fiéis de volta. Os vídeos foram digitalizados por Fábio em sua residência em São Paulo, após uma semana de tentativas frustradas de encontrar alguém disposto a assistir com ele. Até mesmo seus contatos mais próximos do canal se recusaram. Coisas antigas pegam coisa nova, disse um técnico de vídeo, que largou o material sem cobrar nada. As fitas de aspecto gasto e tom acinzentado exalavam um cheiro acre quando retiradas do pano que as envolvia. A primeira, rotulada apenas como Rifancinas, começa com estática,
seguida de um ruído agudo e uma imagem trêmula de uma cadeira de madeira no centro de um cômodo escuro. Durante 53 minutos, a câmera permanece imóvel. Às vezes, um ruído metálico é ouvido. Outras vezes, o que parece ser uma respiração irregular próxima ao microfone, embora a fita não registre ninguém se aproximando. A legenda no canto inferior esquerdo, feita em sobreposição caseira, exibe a palavra treinamento. A fita UFA mostra Felipe e Fernando aos 9 anos, de pé contra uma parede marcada com símbolos de mãos negras. Ambos estão vendados. Francisca, reconhecível pela voz firme e tom grave, guia um exercício de silêncio absoluto, onde os meninos devem manter-se imóveis, enquanto sons brutais são reproduzidos no fundo da fita. Gritos de mulher, algo se arrastando no chão e o que soa como uma criança soluçando e batendo contra a madeira. O áudio é cortado abruptamente a cada 17 minutos, retornando com falhas de fita, que soam como sussurros sobrepostos. Em um desses momentos, uma voz quase não humana diz algo próximo de obedece e vê. Na fita, fricô, Fabiola aparece pela primeira vez. Sentada no chão, cercada por desenhos espalhados, ela desenha compulsivamente enquanto Francisca narra, fora de quadro, trechos de um texto doutrinário. Todo som tem origem. Toda origem tem um grito. Todo grito abre a carne. Ao fundo, Fabiola levanta um dos desenhos para a câmera. Nele está a imagem de uma mulher pregada na parede com a boca arrancada. Em vez de olhos, 2 buracos com algo escorrendo. É a primeira das muitas imagens que, segundo Fábio, narra posteriormente em seu canal. Não podiam ter sido feitas por uma criança, não sem ter visto coisas que nem adultos deveriam ver. As fitas, F4 até F8, são variações de sessões de treinamento do corpo silencioso. Nelas, os gêmeos são forçados a passar horas imóveis sob chuva, a dormir em caixotes sob a escada e a se alimentar apenas de líquidos escuros, nunca identificados. Em F6, Francisca aparece pela primeira vez de costas, usando um véu preto que cobre todo o corpo. Sua voz repete em latim a frase Corpus mutus, veritas mane. O corpo cala, a verdade permanece. A gravação é acompanhada por um som que só pode ser descrito como voz em reverso, murmurando sílabas que soam como rezas invertidas, mas é a fita F9MA que rompe a narrativa documental e mergulha no terreno do inexplicável. A câmera está posicionada na base da escada do porão. Francisca orienta, fora do quadro, os filhos a descerem um por um. A luz é mínima, mas as sombras parecem se mover antes mesmo de alguém aparecer. No minuto 24:03, a câmera capta uma figura parada no fundo da escada, uma silhueta infantil completamente imóvel, com o rosto voltado para a parede. Nenhum dos filhos está presente naquele momento. A gravação segue, mas a figura não desaparece. Em vez disso, uma falha magnética se forma ao redor dela, como se a fita se contorcesse na presença da entidade. Após esse momento, todas as fitas seguintes têm distorções semelhantes, principalmente ao mencionar o andar de baixo. Fábio relata que durante a digitalização, seu computador travava, a energia caía e os arquivos corrompiam quando ele tentava editar qualquer trecho dessas cenas. O mais assustador, os vídeos reproduziam sons mesmo após serem pausados. Em uma madrugada, segundo o próprio relato no canal, o vídeo de F9 começou a tocar sozinho. A voz de Francisca, firme, clara e atual, dizia: "Você está vendo, agora você pertence." Assinei o conteúdo da fita Iostai F12. Termina com os gêmeos ajoelhados diante de Francisca. Um altar com símbolos incompreensíveis, objetos antigos e uma boneca de porcelana com olhos costurados preenche o centro do quadro. A voz de Francisca encerra a gravação com uma frase que só seria compreendida mais tarde. Aqueles que se calam são ouvidos para sempre. É a última gravação em sequência cronológica. A fita F13 permanece lacrada, intocada, envolta em pano como se até mesmo a própria Francisca temesse seu conteúdo. Fábio, hesitante, decide não reproduzi-la imediatamente. Mas algo já mudou. Desde que iniciou o processo de restauração,
Sua casa passou a ter interferências elétricas, eletrodomésticos que ligam sozinhos, portas que se abrem às 3h12 da manhã, o mesmo horário que aparece no canto inferior de todas as fitas no momento dos rituais. O que antes era investigação, agora é invasão. O que antes era curiosidade, agora é contaminação. Entre os muitos segredos soterrados sob as camadas de silêncio em Fronteira Velha, os desaparecimentos de 7 crianças e adolescentes durante o final dos anos 80 sempre foram envoltos em explicações frágeis e versões inconsistentes. Entre 1986 e 1992, 7 nomes foram acrescentados aos murais de luto informal da cidade, mas seus casos, um por um, foram arquivados como afogamentos, fugas, acidentes domésticos ou sumiços voluntários. Nunca se encontrou um corpo sequer. Nunca houve provas. Apenas um padrão que poucos ousaram enxergar. E todos os desaparecidos, sem exceção, moravam em um raio de 3 quilômetros da casa dos Ferreira. O primeiro caso foi o de Flávia Martins, 11 anos, sumida ao voltar da escola numa sexta-feira de outubro de 1986. A mochila foi encontrada a 200 metros da casa dos Ferreira, cuidadosamente encostada em uma cerca viva. O estojo com lápis ainda estava fechado. Havia uma flor murcha presa no zíper. Detalhe que não constava no relatório policial, mas foi mencionado em carta pela mãe da menina. Uma flor que não era dela e que ninguém sabia de onde veio. O caso foi arquivado como fuga após um bilhete suspeito, sem assinatura, alegando que ela foi ver o mar com um amigo. Flávia jamais viu o mar. Em 1987, foi a vez de Felipe Tavares, 9 anos, visto pela última vez brincando na Praça Central. Sua mãe relatou que horas antes ele comentara com entusiasmo: "Hoje vou aprender a brincar de estátua com o menino branco." Ninguém sabia quem era o menino. Não havia outro Felipe no bairro. A gravação de uma câmera de segurança da farmácia, a única da cidade na época, capturou um quadro duplo: o menino andando, e à sua frente uma silhueta branca e indistinta, que parece flutuar mais do que andar. A fita foi perdida em uma enchente no ano seguinte, ou pelo menos é o que consta. 1988 marcou o desaparecimento de 2 irmãos, Fernanda e Fagner Oliveira, 13 e 15 anos. Eles iam de bicicleta visitar a avó, mas nunca chegaram. As bicicletas foram encontradas largadas na entrada da antiga trilha dos eucaliptos, caminho que terminava atrás da colina dos Ferreira. Mais perturbador, pedaços de tecido branco, semelhantes a túnicas, foram encontrados presas nos galhos mais baixos da trilha. O relatório policial descreveu os panos como restos de roupas festivas, possivelmente carnavalescas, mesmo sendo setembro. Nenhum exame foi feito, nenhuma busca profunda realizada. O inquérito foi encerrado após 11 dias. Em 1989, um novo desaparecimento reacendeu os rumores. Francisco Braga, 10 anos, portador de deficiência auditiva, desapareceu durante um ensaio da fanfarra municipal. Deixou a corneta no banco da praça e saiu andando sozinho em direção a um beco. O detalhe mais assustador veio dias depois, quando seu irmão, de 5 anos, foi encontrado andando pela casa no meio da madrugada, repetindo com voz embargada: "Chama Francisco." Ele foi brincar de silêncio com a mulher da escada. Ninguém entendeu na época. Hoje a expressão "brincar de silêncio" aparece várias vezes nas fitas encontradas por Fábio. O penúltimo caso ocorreu em 1990. Felícia Nunes, 16 anos, desapareceu após uma briga com a mãe. Teria saído de casa para esfriar a cabeça e nunca voltou. Mas em 2003, durante reformas na antiga biblioteca da escola municipal, um caderno dela foi encontrado com páginas rasgadas e frases escritas compulsivamente. Ela sussurra debaixo da terra: "A mulher sem olhos, a mulher sem olhos, a mulher sem olhos." O caderno foi extraviado antes de ser analisado. Os responsáveis pela obra afirmam que uma senhora magra de vestido cinza apareceu no dia seguinte pedindo os objetos encontrados, dizendo ser parente da menina. A descrição batia com a única fotografia conhecida de Francisca Ferreira. 1992 marcou o desaparecimento final.
Fabíola Ferreira, 17 anos, sobrinha da própria Francisca. A última aparição registrada foi em uma fita não catalogada, encontrada dentro de um compartimento oculto no assoalho do porão. A filmagem distorcida mostra Fabíola em transe, com os olhos pintados de preto, escrevendo algo no chão com carvão. O vídeo é interrompido quando ela olha para a câmera e sussurra algo inteligível. Ao ser invertido e desacelerado, o áudio parece dizer: "Eu sou a última. Fecha a porta." Desde então, a casa foi completamente abandonada. Anos mais tarde, um jovem padre da cidade, Frei Roberto, confidenciou a um amigo que tentou realizar uma missa silenciosa na Colina dos Ferreira, após insistência da mãe de uma das vítimas. Durante a celebração, pássaros caíram do céu, sem ferimentos, apenas mortos. A vela do altar não acendeu, e a homilia foi interrompida por um som agudo vindo do porão da casa, mesmo sem ninguém lá. O frei nunca mais celebrou missa em Fronteira Velha. Hoje, Fábio reúne todos os nomes, datas, lugares e conexões em um quadro de investigação digital no canal. As imagens mostram setas, círculos, linhas que partem da casa dos Ferreira como teias. Mas quanto mais ele organiza as informações, mais distorções surgem nos arquivos. Arquivos somem, fotos se corrompem. E em uma live interrompida abruptamente, ele diz: "Antes de sair do ar, a cidade inteira sabia. Mas quem fala, escuta." Fabíola Ferreira chegou à casa na colina aos 8 anos de idade, após a morte da mãe em um incêndio suspeito, ocorrido em um apartamento no centro da cidade. Segundo o relatório do Corpo de Bombeiros, o fogo teve início no sistema elétrico, mas havia sinais de que os fios haviam sido cortados e realocados de maneira deliberada. Seu pai já estava ausente havia anos. Assim, com apenas uma tia como parente viva, Fabíola foi levada para viver com Francisca e os gêmeos, Felipe e Fernando, que já seguiam a doutrina do silêncio com fervor quase religioso. Desde o primeiro dia na nova casa, Fabíola nunca mais falou, mas não por escolha. Ela era muda de nascença, vítima de complicações no parto que afetaram as cordas vocais. O silêncio em sua vida era inevitável, e talvez por isso fosse ainda mais sensível ao que não podia ser dito. Nos diários encontrados no baú secreto da família, Francisca descreve Fabíola como a receptora, a visão antes do som, e, por fim, aquela que não fere a casa com palavras. Para a matriarca, a sobrinha era mais do que uma criança. Era uma espécie de canal entre o mundo físico e o espiritual, um espelho limpo, onde os ecos do andar de baixo podiam ser refletidos. Francisca a submeteu a um regime ainda mais rígido que o dos filhos. Jejuns prolongados, sessões de isolamento no sótão escuro e castigos por chorar durante a noite. Fabíola suportava tudo em silêncio, mas desenhava obsessivamente. Durante a digitalização dos objetos encontrados, Fábio revelou que mais de 80 desenhos de Fabíola estavam escondidos dentro de livros, atrás de móveis e costurados na bainha de roupas antigas. As imagens variavam entre o infantil e o grotesco. Muitas retratavam uma escadaria que descia até o centro da terra, onde crianças com bocas costuradas sentavam em semicírculo ao redor de uma figura feminina alada, com o rosto coberto por véus, semelhante à descrição de Francisca. Outras mostravam a planta baixa da casa com compartimentos que oficialmente não existiam, incluindo uma sala octogonal com o símbolo do infinito desenhado nas paredes. Em alguns desenhos, Fabíola riscava os próprios olhos, enquanto em outros retratava a si mesma com a boca aberta, e de dentro saíam mãos pequenas, como se fossem de outras crianças tentando escapar. Em um dos cadernos com data de 1992, poucos dias antes de seu desaparecimento, ela criou uma sequência de imagens conectadas por flechas. Uma criança com olhos cobertos, uma porta se abrindo sozinha, uma figura espelhada do próprio corpo e, por fim, um último desenho. Uma espiral com o texto em letras maiúsculas, rabiscado com violência. Se você escutar, não repita. Além dos desenhos, havia evidências de que Fabíola começava a apresentar comportamento premonitório. Segundo depoimentos informais de vizinhos, ela aparecia no portão da casa em horários improváveis, parada,
apenas apontando para casas onde algo ruim aconteceria nos dias seguintes. Um cachorro morto, um incêndio, um infarto. Ninguém sabia ao certo se era coincidência ou profecia, mas depois do terceiro acerto, moradores evitavam contato visual com ela. E mesmo calada, Fabiola passou a ser temida. Os registros em fita revelam que Francisca passou a envolvê-la diretamente nos rituais. Em uma delas, Fabiola segura uma vela preta de olhos fechados, enquanto Francisca murmura palavras em uma língua não identificável. Durante a gravação, os olhos de Fabiola se abrem lentamente, mas estão completamente brancos. A fita apresenta distorção de som no momento em que ela ergue o braço e aponta para a câmera, com expressão neutra. No canto inferior da imagem, por alguns frames, aparece a frase "Ela vê através". O ápice da tensão se dá em um vídeo registrado na noite anterior ao desaparecimento de Fabiola. A fita, gravada com a mesma câmera usada para os rituais, mostra a menina sozinha, em pé, no porão. Ao fundo, vê-se a parede com símbolos circulares em carvão e o que parece ser uma porta de madeira antiga, parcialmente enterrada. Fabiola começa a riscar o chão com a ponta de um pedaço de osso. Escreve algo que não pode ser lido com clareza. A imagem escurece repentinamente. Quando volta, Fabiola não está mais no quadro. A câmera continua filmando por 16 minutos um porão completamente vazio, enquanto sons secos de algo sendo arranhado se repetem. Nunca mais foi vista. A cidade alegou fuga. A polícia declarou instabilidade emocional e histórico familiar disfuncional como justificativa. Mas Francisca nunca fez boletim de ocorrência. E quando a equipe do canal de Fábio vasculhou o piso do porão, encontrou sob tábuas soltas o que parecia ser o vestido de Fabiola, dobrado com cuidado e manchado por algo ressequido. Dentro do bolso havia um bilhete desenhado, uma escada, uma flor e a palavra "Ouça", escrita com letras trêmulas. Desde então, os vídeos relacionados a Fabiola são os que mais causam distorções técnicas no canal. Comentários em línguas desconhecidas aparecem espontaneamente nos vídeos. O áudio se duplica, o rosto de Fábio se desfoca e uma voz feminina surge no fundo, dizendo palavras que ainda não foram decodificadas, mas que alguns seguidores dizem se parecer com Fabiola chamando por socorro. De onde, ninguém sabe. O termo "Os Filhos do Silêncio" só aparece pela primeira vez na fita F7, falado em tom cerimonial por Francisca Ferreira durante um dos rituais. Mas ao longo das anotações, diários e fitas digitalizadas por Fábio, ele se repete como o nome oficial de uma estrutura doutrinária escondida sob o disfarce de uma família tradicional. Não era apenas uma ideologia, era um culto. Um culto privado, sem seguidores externos, concentrado em uma casa, com regras absolutas, castigos extremos e uma crença central: o som é porta do mal, o silêncio, sua prisão. O livro encontrado no baú, intitulado Manual da Castidade Sonora, é assinado por Francisca e dividido em 13 seções, cada uma com símbolos próprios. A doutrina se baseia na ideia de que a realidade é feita de ondas, e entre essas ondas, vozes proibidas transitam, buscando corpos frágeis para se manifestar. Toda criança fala antes de entender. Por isso, são vulneráveis, diz um trecho. O silêncio, nessa visão, seria uma forma de purificação. Calar-se como quem tranca uma casa com monstros do lado de fora. A primeira regra do culto é clara: ninguém entra, ninguém sai. A voz é a porta. Francisca acreditava que o mundo exterior era contaminado por resíduos de som impuro e que sua casa era o último santuário livre da corrupção. Os gêmeos e Fabiola eram chamados de vasos primários, ou seja, recipientes a serem esvaziados de identidade para se tornarem puros. O processo incluía 3 etapas: 1. Despersonificação, jejum, silêncio, privação sensorial. 2. Neutralização, apagamento de nome, gênero, memória familiar. 3. Consagração, entrega ao eco vivo que habita o andar de baixo. A ideia do culto andar de baixo aparece com insistência nos textos. Não se trata apenas do porão físico da casa,
mas de uma dimensão espiritual acessada por meio do silêncio absoluto, principalmente durante os rituais realizados em noites específicas, luas minguantes, eclipses ou datas ligadas à morte dos próprios familiares. O mais perturbador é a insistência de Francisca de que os filhos já desceram uma vez e que trouxeram sinais de que a entidade escutava com atenção. Uma dessas frases, riscada e reescrita várias vezes, afirma: "Ela não tem olhos, mas ouve os ossos." Fábio descobriu em anotações soltas que Francisca acreditava ter sido escolhida por essa entidade ainda na juventude, após sobreviver a um afogamento aos 13 anos. Segundo seu relato, durante a experiência de quase morte, ela foi levada para um lugar escuro, sem som, onde uma mulher com o rosto coberto por véus a tocou no peito e disse: "Se você calar todos ao seu redor, eu voltarei para falar contigo." Desde então, ela teria dedicado sua vida à construção de um ambiente onde esse ser, chamado apenas de a Mãe da Escuta, pudesse se manifestar. As práticas do culto incluíam o uso de objetos simbólicos, colheres torcidas, para impedir refeições em grupo, evitando que vozes se cruzassem durante a digestão, véus sobre espelhos, para que as crianças não vissem seus próprios rostos, impedindo a formação do ego, símbolos circulares, desenhados no chão com carvão, usados para rituais de escuta profunda, onde as crianças eram posicionadas no centro e forçadas a permanecer em silêncio por horas. O mais chocante, no entanto, foi o par-livro de nomes cortados, uma pequena caderneta onde Francisca anotava os nomes de crianças desaparecidas da cidade, ao lado de desenhos de bocas riscadas, datas e expressões como "vazado com sucesso", "obedeceu até o fim", ou simplesmente "sumiu como som. Isso prova que os desaparecimentos não foram coincidência. Eram parte do culto, e cada criança, um ritual. Francisca também descrevia fenômenos que ocorriam durante os rituais mais profundos. Objetos se movendo sozinhos, sangue escorrendo das paredes, crianças falando línguas que nunca ouviram antes, e, sobretudo, a sensação de ser observada de dentro da própria casa. O culto acreditava que, quanto mais silêncio se acumulasse entre as paredes, mais fina se tornava a membrana entre os mundos. Até que, enfim, o som voltaria, não como ruído, mas como voz viva. Fábio, ao divulgar esses achados, relatou que começou a ouvir sussurros, mesmo com os vídeos pausados. Palavras curtas, incompletas, sons impossíveis de identificar, mas com ritmo de linguagem, como se, ao escutar o conteúdo, ele mesmo tivesse aberto uma das portas da doutrina e agora estivesse sendo incluído no culto, como se a Mãe da Escuta soubesse que ele também estava aprendendo a calar. A fita, marcada como F2, termina com uma frase que ressoaria por todo o restante da investigação: "Ela virá no escuro. Silêncio é sua língua. Carne é seu dom." A fita seguinte, F13, permaneceu por anos selada, envolta em pano branco com símbolos circulares desenhados em carvão e costurada em linha vermelha. Fábio hesitou por semanas antes de romper o tecido. Quando finalmente o fez, usou luvas, óculos escuros e ativou 3 câmeras para registrar a reprodução. Ele sabia que estava lidando com algo mais do que um vídeo. Estava lidando com uma mensagem ritualística, uma gravação que era parte do próprio ritual. A fita, gravada durante o eclipse lunar de 27 de junho de 1992, começa com uma imagem trêmula do céu, a lua sendo lentamente encoberta pela sombra da terra. Ao fundo, um cântico abafado, monocórdico, repetitivo. A câmera desce revelando o porão da casa, transformado em uma espécie de templo primitivo. Paredes cobertas por cortinas negras, símbolos brancos desenhados em círculos concêntricos no chão e uma cadeira de madeira no centro, semelhante às vistas nas primeiras fitas. Nela, amarrada com lenços brancos e olhos vendados, está Fabiola. Francisca aparece em seguida com o rosto coberto por um véu de crochê grosso em pé diante da cadeira. Ela segura um objeto indefinido envolto em tecido. Ao seu lado, Felipe e Fernando estão ajoelhados, nus da cintura para cima, com marcas de carvão sobre o corpo e olhos fechados.
A cerimônia é guiada por uma série de comandos sussurrados em latim. A câmera capta trechos do que parecem ser frases como audi, tasse, aperi, ou seja, ouça, cale-se, abra-se. Conforme o eclipse avança, o cântico se intensifica. O som no vídeo é abafado, como se fosse gravado sob água. A temperatura da imagem muda. Um tom esverdeado domina o quadro e a figura de Francisca começa a tremer levemente. Mas o tremor não vem dela. É a imagem que treme, como se algo interferisse diretamente no funcionamento da câmera. A fita falha em alguns momentos, mas retorna segundos depois, revelando mudanças no ambiente. As velas do altar estão apagadas, a cortina de fundo foi rasgada, e Fabiola, ainda vendada, agora murmura palavras que não poderiam vir dela. Fábio desacelerou o áudio em programas de edição. O que encontrou foi estarrecedor. A voz que sai da boca de Fabiola não é sua. É adulta, grave, feminina e fala com sotaque estrangeiro. As palavras ditas: eu vi, vocês me trouxeram, mas agora levem-me de volta. Francisca se aproxima lentamente da sobrinha e, sem retirar o véu, beija sua testa. Em seguida, entrega o objeto enrolado a Felipe, que desfaz o tecido e revela uma boneca de porcelana com os olhos arrancados. Ele a posiciona sobre o colo de Fabiola. No instante exato em que a lua desaparece por completo, o vídeo escurece, mas o áudio continua. O som é um grito abafado, como de várias vozes simultâneas tentando sair por uma mesma boca. Em seguida, silêncio absoluto por 9 segundos. E então, uma única frase. A carne silenciou. Agora, a escuta é total. A imagem retorna com todos os personagens fora de quadro. A câmera está no chão. Apenas um canto do porão visível. Mas ali, algo se move. Uma silhueta branca, curvada, que rasteja para fora do quadro. O vídeo termina com a tela escurecendo em fade, sem ruídos, e uma frase final gravada digitalmente. A única edição moderna em toda a fita. Essa fita não deve ser assistida sozinha. Se você está ouvindo, já não está mais. Após assistir, Fábio registrou em vídeo os dias seguintes. Ele relatou perda de sono, vozes nos cômodos vazios, luzes que piscavam às 3h12 da madrugada e objetos que se moviam sozinhos, principalmente espelhos, que viravam para a parede por conta própria. Em um dos vídeos postados no canal, sua voz falha por segundos, como se uma segunda voz sobreposta estivesse tentando falar ao mesmo tempo. A audiência reagiu de forma intensa. Vários seguidores relataram sintomas semelhantes: hemorragias nasais, pesadelos com figuras femininas de véu, interferência em fones de ouvido e, em 2 casos, crises de afasia temporária. Um dos inscritos escreveu nos comentários: depois que ouvi o vídeo da Fabiola, acordei com terra nos pés e carvão na boca. Moro no 8º andar. A fita F13 foi removida do ar por violação de diretrizes, mas cópias circulam em fóruns obscuros, e há quem afirme que ela não é apenas um registro, mas uma invocação. Que Francisca Ferreira gravou aquele momento não como prova, mas como extensão do ritual. E que, ao assisti-lo, você repete o último culto. E se repete, participa. Em agosto de 2022, após a publicação da 3ª parte do dossiê Caso Ferreira, no canal Arquivo Sombrio, Fábio recebeu um e-mail anônimo com o assunto: Felipe ainda vive, mas não fala, e está desenhando novamente. Anexado ao e-mail, uma única imagem escaneada. Um desenho em grafite de uma escada em espiral, descendo para dentro de uma figura humana de boca costurada. No canto inferior, a assinatura era quase ilegível, mas o nome Felipe F. Moir estava ali, escrito com traços trêmulos. O remetente não respondeu a nenhuma tentativa de contato. Apenas deixou o endereço: uma clínica psiquiátrica rural, afastada do município de Santa Rufina, a 120 quilômetros de Fronteira Velha. Fábio foi até lá. O hospital era antigo, com alas desativadas e corredores brancos que reverberavam os sons de maneira sufocante. Ao chegar na ala de pacientes em silêncio voluntário, encontrou um homem magro, de rosto marcado pelo tempo, olhos constantemente voltados para o chão e mãos que nunca paravam de se mover, desenhando, rabiscando, riscando.
Felipe Ferreira, agora com mais de 40 anos, havia sido internado ainda adolescente, encontrado vagando pela rodovia estadual com roupas rasgadas, pés descalços e a palavra fecha, escrita em carvão no peito. Durante décadas, ninguém sabia sua origem. Documentos forjados, nenhuma família reivindicando. Ele era tratado como caso perdido, diagnosticado com mutismo psicogênico, esquizofrenia de padrão não agressivo e surto dissociativo permanente. Só após os vídeos de Fábio viralizarem é que a equipe do hospital ligou os pontos. As imagens dos vídeos eram idênticas aos desenhos de Felipe. Ele havia reproduzido cenas do porão da casa, o altar, o símbolo da boneca sem olhos e até a espiral invertida com as mesmas proporções que Fabíola desenhava. Mas o mais perturbador foi o que ele começou a desenhar, depois que os vídeos foram publicados. Durante as semanas seguintes, Felipe passou a criar novas ilustrações, sequenciais, quase como storyboards de uma fita que ainda não fora exibida. Uma série mostrava uma figura masculina com câmera na mão, descendo por um túnel de espelhos. Outra retratava o canal de YouTube Arquivo Sombrio com a tela rachada, e atrás, uma mulher de véu. A última sequência retratava um rosto, o de Fábio, com a boca sendo costurada por mãos invisíveis. Ao fundo, a frase: "Se ele mostrar, a casa abre." Fábio, mesmo diante do aviso, continuou a visita. Tentou conversar, mas Felipe não falava. Apenas olhava fixamente para um ponto específico da parede, onde havia uma mancha que, curiosamente, lembrava a espiral negra dos rituais. Em determinado momento, Felipe estendeu um dos desenhos a ele. Era Fabíola, de olhos fechados, segurando uma boneca com os mesmos olhos vazios. Acima, uma frase escrita em grafite trêmulo: "Ela ainda está lá e escuta melhor do que antes." A partir dessa visita, os vídeos de Fábio começaram a apresentar glitches. Palavras apareciam no meio das legendas. Arquivos sumiam. Uma foto publicada no Instagram do canal apareceu invertida horas depois. E no reflexo dos óculos de Fábio era possível distinguir a silhueta de Felipe, embora ele não estivesse presente no momento do registro. Vários inscritos relataram que, ao pausar o vídeo no minuto 4:44 da parte 5, uma voz sussurra algo em fundo grave. Ao inverter e desacelerar, ouve-se: "Ele viu. Agora é sua vez." Felipe ainda vive na clínica, mas desde a visita de Fábio, começou a comer menos, dormir menos e a desenhar apenas em preto. Recentemente, os enfermeiros relataram um novo padrão nos desenhos: corredores longos, portas entreabertas e olhos, muitos olhos, surgindo de dentro das paredes. Um dos psiquiatras afirmou: "Ele está desenhando a casa por dentro, mas uma casa que só ele viu, ou que o viu primeiro." Fábio nunca planejou voltar. Depois da visita a Felipe e dos eventos inexplicáveis registrados por seus seguidores, vozes em vídeos pausados, distorções sonoras, nomes riscados automaticamente em arquivos digitais, ele havia jurado encerrar a série. Mas o canal crescia, a pressão aumentava, e uma nova mensagem anônima deixada fisicamente em sua caixa de correio o levou à decisão final. No bilhete, sem remetente, apenas uma frase escrita com algo que parecia carvão: "Ela não foi embora. Você não viu tudo." O chão ainda fala. Armado com câmeras noturnas, um microfone de alta sensibilidade e 2 powerbanks de emergência, Fábio retornou à casa dos Ferreira no dia 13 de outubro de 2022, às 22h13. Escolheu a data propositalmente, a mesma da noite em que Fabíola desapareceu, exatamente 30 anos antes. A vegetação agora era mais densa, a cerca enferrujada, e o portão, que antes rangeu para abrir, dessa vez estava entreaberto, como se o tempo tivesse convidado-o a entrar novamente. Ou algo mais. Logo ao atravessar a entrada, Fábio notou que a temperatura caía de forma abrupta ao se aproximar do porão. O ar parecia mais espesso, e a umidade, que antes era apenas incômoda, agora tinha um cheiro metálico, como sangue coagulado. Ele iniciou a gravação às 22h41, narrando cada passo. A casa estava silenciosa.
Mas passa-as não quieta. O silêncio ali tinha peso, como se estivesse sendo forçado por algo invisível, como se fosse imposto. Ao descer as escadas do porão, o microfone captou um ruído estranho. 3 batidas secas, como se alguém batesse a cabeça contra a parede. O som foi repetido em intervalos de exatos 66 segundos, durante toda a descida. Ao chegar ao porão, tudo parecia igual. As paredes marcadas com símbolos, restos dos rituais antigos, o altar desfeito. Mas havia algo novo. Uma corrente de ar constante vinda da parede leste, onde antes só havia um armário encostado. Ao movê-lo, Fábio revelou o que parecia ser uma fenda vertical na alvenaria, e logo abaixo dela, uma tranca oculta sob uma camada de gesso antigo. Com um pé de cabra improvisado, ele rompeu a parede. Atrás dela, uma porta de madeira escura com dobradiças enterradas. A madeira estava úmida, mas quente, como se alguém tivesse acabado de tocá-la. Acima da maçaneta, em letras talhadas com ponta afiada, lia-se: Falou. Agora escuta. Ao abrir a porta, uma escada íngreme e irregular se revelou descendo ainda mais fundo, muito além do nível conhecido da casa. O ar que subia dali não era apenas frio, mas vivo. Tinha cheiro, som e até ritmo, como se respirasse. Fábio desceu. Filmou cada degrau, cada batida de coração, cada suspiro que não parecia seu. E então chegou à sala. Era um espaço octogonal, com paredes de pedra bruta, teto curvo e um espelho gigante ao centro, completamente coberto por pano branco. No chão, um círculo de cera derretida e objetos pessoais das crianças desaparecidas. Brincos, meias, mechas de cabelo. E no centro do círculo, uma boneca de porcelana com os olhos costurados e um gravador antigo aos seus pés. O gravador estava ligado, mas o botão de REC estava quebrado, e ainda assim ele gravava. Ao tocar no gravador, Fábio ouviu a si mesmo. Era sua voz, não do presente, mas de uma gravação que ele nunca fez. A fita dizia: Eu desci, eu vi, eu trouxe ela de volta. Logo após, uma segunda voz, feminina, grave, sem emoção, completava: Agora você também pertence. Nesse momento as luzes falharam. O microfone captou sons em todas as direções. Risos infantis, arranhões, uma mulher cantando em latim. E por fim, o som seco de algo caindo, era o gravador, se soltando das mãos de Fábio. A câmera que registrava tudo caiu de lado. A última imagem captada foi o pano do espelho sendo puxado por mãos invisíveis. E então, a transmissão cortou. Fábio só conseguiu sair do porão 3 horas depois, desorientado, sem memória da saída. As câmeras estavam no carro, mas o gravador sumiu. Desde aquele dia, sua voz passou a falhar nos vídeos. Palavras eram cortadas, sílabas se embaralhavam. Seguidores relataram ver sombras refletidas na parede atrás dele, mesmo quando estava sozinho. E o canal foi derrubado 2 semanas depois, por infrações nunca esclarecidas. O vídeo da expedição final nunca foi ao ar completo. Mas partes dele vazaram em fóruns anônimos. Uma delas mostra um frame congelado do espelho, já sem o pano. Nele não aparece o reflexo de Fábio, mas sim o de Fabiola, sorrindo. Atrás dela, uma mulher de véu. Sobre o peito da boneca, agora partida, alguém escreveu com sangue seco: ouvindo, sempre ouvindo. Após sua última incursão ao porão principal da casa dos Ferreira, Fábio retornou dias depois com uma equipe reduzida. 2 assistentes de produção e um técnico de som, todos protegidos com equipamentos de segurança, lanternas de alta potência e sensores de movimento. O que encontraram abaixo do porão, mais precisamente atrás da parede da sala octogonal, ultrapassava qualquer hipótese, inclusive aquelas já absurdas que haviam sido levantadas em episódios anteriores. Lá, escavado com precisão grotesca, estavam quartos, corredor estreito, ladeado por 7 compartimentos de pedra, as câmaras de jejum. Cada cela media cerca de 20 milímetros de altura por 1 metro de largura, impossíveis de ocupar em pé ou deitado. A única abertura era uma pequena fenda na porta de madeira por onde, presumivelmente, se introduzia líquido ou ar. Dentro de cada compartimento,
O cheiro era insuportável. Urina, mofo, carne envelhecida e algo pior, algo químico, antigo, fossilizado. A primeira cela estava vazia, exceto por uma marca de mãos estampada em sangue seco na parede do fundo. A segunda continha um cobertor infantil e um dente humano, enrolados num pedaço de tecido com a letra F bordada. A terceira, a mais estreita, tinha marcas de unhas no teto e pequenos fragmentos de ossos nas extremidades. O técnico de som vomitou ao entrar. Fábio, mesmo abalado, manteve a gravação. Em narração posterior, revelou que a quarta cela estava completamente coberta por símbolos desenhados com carvão, espirais, olhos fechados e uma palavra repetida dezenas de vezes. Ouve, ouve, ouve. Já a quinta cela trazia algo que paralisou o grupo por mais de 3 minutos. Um corpo mumificado, possivelmente de uma criança, com os membros contorcidos e a mandíbula presa por um arame. Não havia olhos. No peito, entalhado com um objeto cortante, lia-se: ela escutou demais. Não havia registros anteriores dessa criança em nenhum inquérito da época. O corpo foi deixado no local e imediatamente comunicado às autoridades, que, como nas vezes anteriores, se recusaram a abrir investigação formal. O local foi interditado 2 dias depois. Mas à noite, a fita com esse trecho desapareceu do HD externo. Apenas o áudio permaneceu. A sexta cela estava selada com tábuas pregadas de dentro para fora. O som captado por um microfone direcional indicava gotejamento contínuo, mesmo sem canos ou umidade no local. Ao abrir a porta, encontraram uma boneca sentada sobre um prato com água escura, completamente molhada. Não havia janelas, não havia fonte de água. A boneca tinha os olhos costurados, mas agora alguém os havia arrancado. Um dos assistentes alegou ver a boneca mexer a cabeça. As imagens da câmera não confirmam, mas a sombra atrás dela, no momento da filmagem, parece sorrir. A sétima e última cela estava vazia, mas no chão havia algo que nenhum dos outros espaços continha: terra fofa. Um monte perfeitamente redondo, como se tivesse sido cavado por dentro. Ao tocar nela, Fábio encontrou uma caixinha de madeira com um bilhete dentro. O papel, preservado por algum motivo desconhecido, continha a caligrafia de Fabiola: essa é a minha. Ainda estou escutando. Desde essa descoberta, Fábio parou de dormir. Seu último vídeo publicado foi apenas áudio. Ele relata sussurros no encanamento da própria casa, imagens que aparecem no espelho ao acordar, e o som repetido de batidas secas. 3, sempre às 3h12 da madrugada. Disse também que, ao fechar os olhos por mais de 5 minutos, houve algo sendo riscado com força em madeira, e num tom mais baixo, alguém repetindo seu nome, como se testasse o som de sua voz. As câmaras de jejum, segundo os manuscritos de Francisca, eram o útero do silêncio final. O local onde as crianças eram deixadas para morrer em pensamento, para se libertarem do som que aprisionava a alma à carne. Em suas palavras, o corpo é barulhento, precisa aprender a calar de dentro para fora. Só então escutará o que vive abaixo da boca. Fábio nunca mais voltou a casa, mas dias depois da publicação do vídeo incompleto, centenas de seguidores relataram sons vindos de dentro dos próprios armários. Outros começaram a sonhar com celas minúsculas e com olhos que brotavam das paredes como fungos vivos. Uma das seguidoras enviou uma mensagem desesperada ao canal: sonhei que estava presa na cela número 8, mas vocês só mostraram 7. Por que ela mentiu? Se desejar, sigo agora com o PUN Bloco 11, A Mãe Ainda Mora Aqui, onde abordamos os relatos contemporâneos de avistamentos de Francisca Ferreira, anos após sua morte, e o indício de que ela nunca deixou a casa, porque nunca morreu. Na entrada da cidade de Fronteira Velha, há um pequeno comércio, uma mercearia de esquina com balcão antigo e máquina de cartão que só funciona quando quer. O dono, Francisco Neto, está há mais de 40 anos naquele mesmo local. Em entrevista gravada com Fábio, nunca exibida publicamente, mas citada em seu diário, ele faz uma pausa longa antes de falar. Se você acha que a mãe deles morreu,
então é porque nunca viu quem abre o portão de madrugada. A frase, dita sem esforço dramático, encerra qualquer dúvida sobre a percepção da cidade. Francisca Ferreira nunca foi embora. Moradores mais antigos afirmam que ainda ouvem sinos tilintando no portão da colina, sempre por volta das 3h da manhã. Uma mulher que caminha com o cachorro todas as noites garante ter visto, ao menos 3 vezes, uma figura feminina magra, de cabelo longo e roupas cinzas, parada ao lado da casa. Ela não anda. Ela desliza, como se fosse feita de vento preso. E ela me viu. Eu sei que me viu. Em outro relato, um carteiro substituto afirma ter sido recebido por uma senhora idosa com um olhar fixo ao tentar entregar uma correspondência que voltava repetidamente com a observação "residente não encontrada". Segundo ele, a mulher falou algo, mas ao revisar as imagens da câmera corporal usada durante a entrega, o áudio foi substituído por um ruído agudo, o mesmo registrado nas fitas originais. Os registros oficiais apontam Francisca Ferreira como morta em 1994, após um suposto colapso dentro de um ônibus, sem testemunhas. O corpo teria sido cremado por ordem de um parente desconhecido. Não há fotos do velório. Nenhum cartório da região confirma a emissão do atestado. E a urna onde estariam suas cinzas jamais foi entregue à família. É como se sua morte fosse apenas mais uma peça do culto, uma encenação ritual, um truque de desaparecimento. Fábio, em investigações posteriores, descobriu uma carta jamais enviada, endereçada à Polícia Federal, escrita por um antigo agente local em 2005. O homem dizia ter retornado à casa dos Ferreira para investigar denúncias de uso indevido da propriedade por adolescentes satanistas e que, ao entrar no porão, viu Francisca sentada na cadeira de madeira, de costas. Ao se aproximar, ela virou lentamente o rosto e ele desmaiou. Ao acordar, estava fora da casa, com o uniforme rasgado e o relógio parado em 3h12. Nunca mais voltou ao trabalho. A carta foi deixada em uma gaveta. A imagem de Francisca Ferreira passou a circular como uma entidade, não mais como uma mulher, mas como símbolo de uma presença que permanece em locais onde o silêncio é mais denso que o ar. Em relatos enviados ao canal, pessoas descreveram sentir enjoo, vertigem, sensação de pressão no crânio e perda da audição temporária ao passarem próximo à casa. Uma criança relatou ter falado com uma senhora que fala sem boca durante um passeio escolar, embora a casa estivesse interditada naquele dia. Mas nada foi tão perturbador quanto o relato de Laura Siqueira, uma ex-moradora da cidade que em 2021 voltou à Fronteira Velha para visitar a mãe doente. Ao passar pela antiga colina dos Ferreira, decidiu gravar um story para mostrar o lugar. O vídeo durava 7 segundos. Ao fundo, apenas a casa. Nada mais. Porém, ao revisá-lo em casa, Laura notou que, em 3 frames distintos, uma figura surge na janela do 2º andar. Quando filtrada em negativo, a imagem revela uma mulher de véu, segurando uma boneca de porcelana, a mesma do ritual da última lua. O mais assustador, Laura, ao tentar deletar o vídeo, percebeu que ele reaparecia sozinho, em diferentes pastas. Mesmo ao trocar de celular, o vídeo voltou a surgir na nuvem. Em um momento de desespero, ela desinstalou todas as redes sociais e, por fim, perdeu a fala. Exames médicos não encontraram lesões. Desde então se comunica por bilhetes, e todos eles terminam com a mesma frase: "Ela mora aqui. Ela mora em mim agora". Fábio encerrou esse bloco do dossiê com uma observação pessoal nunca antes registrada em vídeo. Em uma live que foi interrompida por problemas técnicos, ele disse: "Tem dias que acordo e sinto que não sou mais só eu dentro do meu corpo. Tem alguém escutando por dentro. Tem alguém muito quieta". Desde o início da investigação, um detalhe insistia em fugir da lógica. Por que Felipe foi encontrado em estado de catatonia, enquanto Fernando jamais deixou rastros? A última vez que os dois foram vistos juntos foi na fita F10, durante o ritual anterior ao eclipse de 1992. Ambos estão ajoelhados lado a lado, olhos vendados, enquanto Francisca os envolve em uma corrente de pano branco e sussurra: "Um vai guardar, o outro vai calar".
Ambos serão casa. Na gravação seguinte, Fernando desaparece. Não há menção a ele nos diários finais, nenhum vestígio físico. Nem mesmo a polícia, quando foi obrigada a inspecionar a casa após os vídeos de Fábio viralizarem, encontrou documentos escolares, prontuários médicos ou fotografias que provassem sua existência independente. Era como se Fernando fosse um reflexo de Felipe, um eco de carne que se perdeu nas paredes. Mas a ausência, como tudo naquele caso, não era silêncio, era mensagem. Em 2022, Fábio foi contatado por uma fonte anônima que afirmava ter identificado um paciente de um abrigo psiquiátrico rural a 400 quilômetros da cidade, cujo histórico clínico era quase nulo, mas que desenhava símbolos semelhantes aos do culto dos Ferreira. Sem identificação, o homem foi registrado como Chas, Francisco Netas, e, possivelmente uma referência errada ou pseudônimo, tinha cerca de 40 anos, olhos fundos, comportamento retraído e crises periódicas de escrita compulsiva, em latim. Ao ser visitado por Fábio, o homem não falou, mas assim que viu uma imagem impressa da boneca da fita F13, sorriu. Durante a visita, Francisco N. foi autorizado a rabiscar em um bloco de papel. O que desenhou foi uma sequência aterradora. Um espelho rachado, um menino olhando para dentro da própria boca, uma mulher sem face sentada sobre duas cabeças costuradas e, por fim, um homem sem sombra. No canto inferior do papel, com caligrafia infantil, uma frase em português arcaico: "O gêmeo do som vive no eco." A análise forense comparou o desenho com os feitos por Felipe. As curvas, pressão e traços eram idênticos. Só um detalhe mudava. Francisco N. escrevia com a mão esquerda, Felipe com a direita. A hipótese de que Fernando assumiu nova identidade após o ritual de 1992 se tornou inevitável. Nos diários da casa, Francisca menciona a divisão final. Um para o mundo, um para o porão, e o eco entre eles. Essa passagem é interpretada por especialistas como uma descrição ritual de desdobramento simbólico, em que dois irmãos representam aspectos opostos, aquele que guarda a entidade e aquele que leva adiante sua mensagem. Felipe, calado, colapsado, preso ao passado. Fernando, oculto, ativo, talvez incorporando a própria continuidade da seita. Fábio passou a investigar registros civis com nomes iniciados por F e nascimento aproximado. Encontrou 6 candidatos em 3 estados diferentes. Todos haviam passado por episódios de silêncio voluntário, sumiço temporário na adolescência ou desconexão total com suas famílias. Mas o caso mais inquietante surgiu em Minas Gerais. Um homem chamado Fernando Fonseca, que trabalhava como bibliotecário noturno em uma escola católica. Nunca foi casado, não usava redes sociais, tinha uma cicatriz no peito em forma de cruz invertida e nunca deixava ninguém entrar em sua casa. Após enviar e-mails a Fernando Fonseca, Fábio recebeu uma única resposta. Não havia texto, apenas um anexo, uma gravação de áudio de 4 segundos, um sussurro que dizia: "Você ainda escuta? Então volte." No fundo da gravação, há um som muito específico, o tilintar de sinos metálicos, os mesmos pendurados no portão da casa dos Ferreira. A conclusão aterradora é simples. Fernando nunca saiu. Ele apenas mudou de pele. Talvez nunca tenha existido como indivíduo. Talvez tenha sido moldado desde a infância como receptáculo da entidade escutante, como avatar do culto. Ou, talvez ele seja agora aquilo que Francisca prometeu à mãe da escuta, uma casa viva, em forma humana, para onde a voz possa fugir. Desde então, Fábio interrompeu o contato. Nunca mais mencionou o nome Fernando publicamente. Mas seguidores atentos notaram um detalhe. Em uma das thumbnails dos vídeos recentes, se ampliada em 300%, há o reflexo de um rosto no monitor atrás de Fábio. Não é o dele, e sim de alguém com traços idênticos a Felipe, mas sorrindo. A fita F13 nunca deveria ter sido vista. Ao menos essa era a crença implícita nos documentos de Francisca, onde ela escrevia que aquela fita guarda não uma memória, mas uma chave. Isolada das demais, envolta em pano manchado e costurado com linha vermelha,
A fita foi o último artefato recuperado do baú de madeira escondido atrás do piano. Ela foi marcada à mão com um símbolo circular que não aparece em nenhum outro lugar da casa. 2 arcos invertidos e, ao centro, um ponto que parece um olho sem pupila. Ao redor, fragmentos de palavras em latim e glosa inventada. Com receio de reproduzi-la integralmente, Fábio contratou uma equipe técnica para digitalização segura. Mas mesmo sem conexão à internet, o computador travou 3 vezes ao iniciar a leitura. No 4º teste, a fita começou. E o que ela continha não era um ritual. Era uma mesquis execução simbólica, um extermínio lento. Um dos desaparecimentos da década de 1980, registrado pela própria Francisca em tempo real. O vídeo inicia com a imagem de uma criança, identificada posteriormente como Francisco Braga, 10 anos, o menino surdo desaparecido em 1989. Ele está sentado no centro de uma sala de pedra, a mesma sala octogonal do porão, reconhecível pelos padrões das pedras e uma mancha de ferrugem no canto. Está amarrado por panos brancos, com os olhos vendados e um objeto enfiado na boca, um botão de porcelana. A legenda digital sobreposta indica: cerimônia de silenciamento final, 3:12. Ao fundo, ouve-se a voz de Francisca. Ela não grita, ela recita, como se conduzisse uma oração. Suas palavras são pausadas, firmes. Hoje, apagamos o som do mundo para abrir espaço àquilo que escuta. Ela caminha lentamente ao redor do menino, derramando um líquido escuro, presumivelmente sangue, formando o símbolo do infinito no chão. Cada volta que faz, uma vela se apaga. Com a última, a sala mergulha na escuridão completa, mas a câmera te continua filmando com nitidez total, como se enxergasse sem luz. Nesse momento, o menino começa a estremecer. Um som de respiração forçada escapa por entre os dentes. A câmera treme, o áudio falha, e então, o silêncio absoluto. Mas o tempo passa. O contador digital marca o avanço da gravação, e por 4 minutos e 27 segundos, não há um único som, nem ambiente, nem respiração, nem ruído de fita. É como se o próprio áudio tivesse sido arrancado da realidade. Quando o som retorna, é em forma de sussurro. Ele não escutava, mas agora escuta melhor que todos. A imagem mostra Francisco imóvel, cabeça pendida. Um filete de sangue escorre de um dos ouvidos. Ao seu redor, sombras se movem, sem fonte definida, sem luz, sem lógica. As paredes da sala parecem dobrar-se para dentro, como se a própria realidade se contraísse ao redor da criança. Então, algo rasteja em cena. Uma figura humanoide, curvada, com véus pendendo do rosto e braços muito longos, se aproxima. Ela toca o ombro do menino, e ele abre os olhos. Mesmo vendado, ele olha. A câmera falha. O áudio explode em ruído branco, e quando retorna, há apenas uma última frase dita por Francisca, gravada em sobreposição como um epílogo. O som fugiu, o corpo ficou. A escuta nunca mais será sua. Fábio cortou a exibição da fita após esse momento. Mesmo em canais secundários e fóruns secretos, ninguém conseguiu publicar a versão completa. Todos os arquivos travam. Alguns desaparecem. Outros corrompem os sistemas onde são abertos. A análise forense de frame por frame revelou algo ainda mais perturbador. Em 2 momentos da fita, a imagem de quem assiste aparece refletida na parede de pedra. Mesmo sendo uma gravação, ela interage com o espectador, como se a fita olhasse de volta. Fábio, após assistir à fita por completo, relatou sintomas físicos intensos: sangramentos nasais, perda auditiva temporária, paralisia do sono e episódios em que acordava com palavras escritas em sua pele com carvão. Escute, abra, ofereça. Desde então ele não fala mais ao vivo. Seus vídeos são legendados e os comentários estão desativados. A fita F13 tornou-se uma maldição digital. Uma entidade encapsulada, um vírus ritualístico. E agora que foi decifrada, ninguém sabe o que ela ativou. Quando Fábio publicou o trecho inicial da análise da fita F13,
ele incluiu um aviso. Se você chegou até aqui, já está ouvindo. A frase parecia dramática, pensada como gancho, mas os acontecimentos nas semanas seguintes transformaram aquela advertência em profecia. O canal passou a receber relatos em massa, e não apenas de terror psicológico, mas de efeitos físicos, sensorialmente impossíveis. Era como se a maldição que antes estava presa à casa e às fitas tivesse migrado, e agora ela se propagava pelo som, pela escuta, pela curiosidade. Seguidores começaram a relatar sintomas semelhantes em padrões assustadoramente consistentes. Dor de cabeça súbita ao assistir a determinados trechos. Zumbido agudo exatamente às 3h12, mesmo com o vídeo pausado. Sons de batidas secas vindo do armário, guarda-roupa ou parede. Vozes que chamam o nome do espectador, com a meia voz da própria mãe. Um relato em especial chocou Fábio. Um jovem assinante do canal, de apenas 16 anos, enviou uma gravação de áudio registrada por acaso durante uma live da parte 8. No arquivo, além da voz de Fábio, havia uma segunda narração sobreposta. Grave, feminina, repetindo frases como "feche os olhos, feche os ouvidos, abra o resto". A voz não fazia parte do vídeo, que ao ser desacelerada, era idêntica à de Tia Francisca Ferreira. Membros da equipe técnica de Fábio também foram afetados. Um deles, o engenheiro de som responsável pela limpeza dos arquivos da F13, abandonou o projeto após relatar que passou a sonhar com celas minúsculas, onde ele próprio estava preso, mas via sua filha chorando do lado de fora. Em seu último e-mail, escreveu apenas: "Não ouça mais, não reproduza, não ofereça". Outro assistente desenvolveu afasia progressiva. Perdeu a capacidade de formular palavras oralmente, embora entendesse tudo. Quando tentava falar, saía apenas um som. 3 batidas secas, idênticas às ouvidas nas gravações do porão. Até mesmo os espectadores mais céticos começaram a perceber falhas em seus sistemas. Aplicativos travando sempre no mesmo minuto, áudios de outros vídeos reproduzindo trechos invertidos da voz de Fábio. Um usuário relatou que, ao assistir a uma compilação dos rituais, sua lâmpada explodiu. Exatamente no momento em que Fabiola abria os olhos no ritual do eclipse. Outra ouvinte, em um país diferente, relatou que sua filha de 5 anos começou a falar latim durante um pesadelo, gritando: "Corpus mutus, corpus mutus, corpus mutus". A própria plataforma do canal foi impactada. Vídeos começaram a cair por violação mesmo sem conteúdo explícito. Comentários sumiam automaticamente. Palavras como espelho, véu, escuta eram banidas pelos algoritmos, como se alguém ou algo estivesse silenciando o caso mais uma vez, mas agora digitalmente, invisivelmente. Fábio, em uma carta publicada em seu blog pessoal, hoje fora do ar, escreveu: "Eu não sei mais se essa investigação abriu algo ou se apenas me deixou escutar o que já estava aí. Mas o que posso dizer é, agora que ouço, não consigo mais desouvir". A maldição do silêncio, construída por Francisca Ferreira ao longo de décadas, foi pensada para sobreviver à sua carne. Ela contaminou seus filhos, consumiu Fabiola, construiu câmaras vivas e agora encontrou novos rituais nas visualizações, nos fones de ouvido, nos vídeos pausados. Porque aquilo que Francisca adorava, aquilo que ela chamava de mãe da escuta, não precisava mais de cânticos, velas ou rituais à meia-noite. Agora ela tem a internet. E nós temos maus ouvidos expostos. A maldição não está mais na casa, ela está em você. Se você chegou até aqui, você já escutou demais. O último vídeo de Fábio foi publicado de forma não programada no canal Arquivo Sombrio, às 3h12 da manhã de 1º de novembro de 2022. O título não trazia descrição, thumbnail, nem introdução. Apenas um nome: Fabiola. O vídeo começa com a câmera já ligada, tremendo nas mãos de Fábio. Ele está visivelmente abalado, os olhos fundos, a pele pálida, a respiração curta. Está em seu escritório, mas algo está diferente. As paredes estão cobertas com folhas sulfite,
cada uma com palavras escritas à mão. Silêncio. Ela escuta. Corpo fechado. Porta viva. Ao fundo, há uma boneca, mas não qualquer boneca. É uma mesma revista na F13, agora em sua estante. Como chegou lá, ninguém sabe. Fábio não começa com sua voz habitual. Ele não faz abertura. Apenas olha fixamente para a lente e sussurra. Eu sei agora. Eu entendi. Então se cala por 12 segundos. Nesse silêncio há um som de fundo, um zumbido. Não tecnológico, mas orgânico, como a vibração do ar em uma sala sem janelas. Ele continua. Ela não morava na casa. A casa era o ouvido dela. Nós somos a nova arquitetura. Eu sou uma sala agora. E vocês? A voz falha. O microfone distorce. A imagem treme. Ele tenta desligar a câmera, mas algo falha. O vídeo continua. Ele vai até a estante e pega um gravador antigo. Pressiona o botão. O que se ouve em seguida é impossível de descrever em termos técnicos. Não é uma voz. É uma presença sonora. Algo entre o choro de um bebê, a respiração de uma mulher e o som do vento dentro de um túnel úmido. Um ruído íntimo, frio, reconhecível. Ao ouvir, Fábio começa a chorar. Mas não de desespero. É algo mais... aceitação. Ela só queria alguém que ouvisse até o fim. A câmera escurece. A tela congela no rosto dele. Mas aos poucos, sua imagem se apaga. Não com corte, mas como se fosse sendo apagada da realidade. Como uma fita regravada. Como uma memória editada. A tela fica preta por 30 segundos. No fim, surge uma legenda. Não se trata de crer. Trata-se de escutar. A casa não está mais lá. Ela está em cada som. Obrigada por abrir a porta. O vídeo desapareceu do canal minutos depois, mas não antes de ser baixado por dezenas de usuários. Vários deles relataram que, após assistirem, seus nomes passaram a aparecer como sussurros em mensagens de voz. Outros dizem que, ao assistir pela segunda vez, o vídeo muda. Fábio não aparece. Quem aparece é você. O canal Arquivo Sombrio foi encerrado permanentemente. O apartamento de Fábio foi encontrado vazio, exceto por uma folha de papel colada no espelho. A escuta vive agora em silêncio completo. O corpo nunca foi localizado, mas toda noite às 3h12 da madrugada, o vídeo ressurge em algum perfil aleatório. E quando reproduzido, você ouve seu nome no fundo, mesmo que não esteja usando fones.